Salve, salve galera, ligado no curso Montessori. Meu nome é Thales e vamos dar continuidade à disciplina de História com o tema da aula de Revolução Francesa. Bom, na última aula, nós basicamente fechamos o que foi a Revolução Francesa e quais foram as aspirações dela para o futuro e tudo mais. E também vimos também que o final dela também dá início a um novo marco histórico, que é a Era Napoleônica. Então nessa aula a gente vai tratar basicamente sobre essa questão de Napoleão e tudo mais. Bom, primeiro de tudo, o Napoleão ele assume, vamos dizer assim, o controle, a governância da França, por ele ser um dos militares mais bem renomados, com também várias vitórias em campo de batalha e tudo mais, e ele acaba depondo, o diretório que tinha assumido quando os jacobinos tiveram aquele problema com a questão do terror e tudo mais, Robespierre, como eu disse na aula passada. Ele consegue tirar, eles do poder sem muito esforço, porque também a maioria deles era militar, então acaba que vinha em Napoleão, tipo, olha, esse cara realmente ele sabe o que está fazendo, não é um civil à toa, então que não vai dar muito problema para o nosso país. Bom, o Napoleão basicamente ele consegue derrubar e ao mesmo tempo iniciar um consulado, em 1799 e dura até 1804, que basicamente tinha inspirações numa república romana de tipo voto e tudo mais, de eleição, e assim também ele, com esse jeito ele conseguiria ao mesmo tempo ser um líder, mas também não perder o seu cargo militar, porque ele não queria perder o que ele gostava de fazer mesmo, era estar em campo de batalha. E basicamente, como sendo um novo líder, ele assume também várias outras mudanças que ele queria trazer para a França. Uma delas que é muito importante é aquela questão da inflação, que queria botar essa burguesia industrial que estava crescendo e tudo mais, que já não era predominante no mundo, mas que já estava começando a surgir muito forte, já, se não me engano já estava para acontecer, ou já tinha acontecido a primeira revolução industrial, então acaba que a Inglaterra já está muito bem desenvolvida e a França estava meio que para trás por conta de ter ficado muito tempo em guerra dentro do próprio país e até com outros, como foi na Rússia, como foi na Áustria, como foi por conta do rei ter fugido e tudo mais. Bom, então ele com isso ele assume uma reforma que é criando um banco da França, que era diminuindo a moeda que estava muito inflacionada pelo franco, basicamente, e também fazendo investimentos para iniciativas de uma sociedade industrial comece a surgir. Bom, ele também investiu muito na educação, que isso também foi muito importante para a França, para a criação de liceus, onde era basicamente para você aprender, onde você tinha questões muito específicas do que você poderia aprender ou não. Num âmbito mais religioso e tudo mais, já existia a Constituição Civil do Clero, que tinha sido assinado lá naquela primeira assembleia que eu conversei com vocês. Basicamente é só fomentando isso de as igrejas tinham as suas não eram da Roma, se quisesse poderia ir para Roma, mas ela não tinha tanta interferência, mas poderia sim intervir dentro da igreja, no território francês, mas só dentro, nada que fosse além da igreja. E a outra questão que também que era importantíssima, que era a questão do Código Civil, que basicamente estava muito bagunçado. Então, deveria ter uma não é uma diminuição, mas uma simplificada do que deveria acontecer para os cidadãos e para eles próprios poderem se adequar a regras, novos conjuntos de regras, interpretar, porque basicamente a mesma lei poderia ser interpretada de duas formas totalmente diferentes e poderia favorecer ambos os lados. Então ele tinha como objetivo basicamente orientar, e redefinir isso tudo, e também as questões de família, vida, o trabalho mesmo, a questão de trabalho excessivo, de não ser, as pessoas não serem tão exploradas e tudo mais. Outras coisas também que ainda estavam no quesito da revolução, que não estão mais, que é a questão das mulheres, que basicamente elas perdem total direito, elas são totalmente subordinadas aos pais, aí depois são maridos, e aí tudo tem que ser consentimento, nada pode ser por livre-arbítrio da mulher, ela quis fazer tal coisa, toda essa questão não existe, mas a certa igualdade jurídica ainda se aplicava aos homens, não deveria tanto isso. E também a questão de próprios meios, porque
agora estavam surgindo novas profissões, como por exemplo um operário que estaria surgindo, um burguês que estaria empregando outras pessoas para poder ter seus subordinados, para poderem trabalhar para ele, e basicamente ele só estabeleceu um conjunto de regras para que essas pessoas que estão em novas profissões tenham uma certa legislação, que elas não façam o que elas quiserem, como por exemplo, elas não podiam fazer greve. Claro que greve é um termo meio anacrônico, talvez até pra época, mas elas não podiam fazer a greve, tipo, elas não podiam deixar de trabalhar exigindo novas condições de salário ou novas condições de vida, sabe? Bom, basicamente, aí a partir de 1904 se inicia realmente o Napoleão com o seu império. Ah, mas qual seria a diferença? Basicamente aqui, quando ele se coroa, né, imperador, ele faz uma votação se realmente querem que ele assuma. Por quê? A França e a Inglaterra, elas tinham um tratado de não agressão, basicamente, entre elas. Só que esse tratado se desfaz em um momento, ele expira, por assim dizer. E aí a Inglaterra volta contra a França para tentar, tipo, ó, você tá trazendo uns valores muito ruins para aqui, sua desestabilidade tá afetando toda a Europa. E sim, acontece isso, porque vamos pensar, a gente tem uma população que tá ali, vivendo dentro da França, e uma hora ou outra ela pode sair, sabe? Ela pode ir pra um outro país ou qualquer outra coisa. E ela leva essas ideias. Ela leva esse ideário do revolucionário, tipo, não, gente, por que vocês estão obedecendo a um rei? O rei não é nada. Não, gente, vamos fazer uma parada diferente. É o povo que tem que dominar. Não, vocês estão ainda vivendo e querendo que a nobreza seja sempre superior. Não, tem isso aqui não. Vamos botar todo mundo igual. Liberdade, igualdade e fraternidade. E basicamente com isso acabava levando valores que a Europa não queria ter, porque essa disposição do rei estar lá em cima ser indubitável acaba que atrapalha se tem muita gente embaixo dele que sustenta ele e desiste de apoiar isso. Ele cai. E aí basicamente não queriam isso. E aí com todas essas pressões, né, tipo, tanto internas também, porque ainda assim que ele assumisse, ele não era 100%, sabe? Ainda precisava de um líder. Ele não era, ele fazia uma parte, ele era tipo o representante, mas ainda tinha uma cúpula ao lado dele para decidir. E precisava de um líder forte. E aí essa pressão interna e externa faz com que através de uma votação Napoleão suba ao cargo de imperador. Bom, a primeira parada, tipo, que se é dita é que é muito... É uma questão muito engraçada, que ele se autocoroa. Ele não usa a igreja católica pra fazer isso, que normalmente ele não usa algum representante, nada. Ele próprio pega a coroa e se coroa. Por que isso? Basicamente ele tá dizendo que não tem nada acima dele. Não existe nem Deus acima dele. Só ele próprio que está ali. E ele próprio que pode fazer, pode se tirar, no caso. E basicamente também ele faz um juramento, né? Ele faz um juramento para respeitar o Código Civil, para nunca passar por cima, até com a presença do Papa. E um juramento francês, né? Para a Constituição, que basicamente dá a ele poderes de tipo... de seguir ali. Se ele seguir aquilo ali, ele tá bem pra sempre. Bom, basicamente, após isso começar a acontecer, né, essa questão toda de a França e a Inglaterra se degladiarem o tempo todo e terem essa questão uma com a outra, o Napoleão percebe que tem que derrotar a Inglaterra de algum jeito, porque a Inglaterra é muito ruim para os negócios dele, porque ele querendo se tornar uma grande potência industrial, já tinha a Inglaterra que era quase absoluta e muito forte. Só que vamos lembrar, né, a Inglaterra ela é uma ilha, né, ela tá tipo ali, tal, no norte da Europa, França tá aqui embaixo e tal, tem de sua marinha e tudo mais. Só que a marinha da Inglaterra, por ser uma ilha, é muito mais forte, é algo muito absurdo. Então, basicamente, a França sabe que não consegue vencer, sabe que não tem força suficiente. Então, em 1806, eles declaram um bloqueio continental, ou seja, ninguém poderia fazer comércio com a Inglaterra, teria que passar pela França primeiro. Por quê? A França colocou um bloqueio para a Europa, né? Não, o que nós temos aqui no norte, na América do Sul, América do Norte e tudo mais, não fazia tanto comércio, não fazia tanto problema quanto a ele. E sim o pessoal da Europa, que já estava numa economia muito mais avançada que a nossa. Então, basicamente, quando ele declara esse bloqueio, ninguém pode
comercializar, e acaba que a França se torna uma das melhores, basicamente, de tipo de comércio, porque todo mundo tem que passar por ela. Se todo mundo tem que passar por ela, ela vence todo mundo. Tipo, ela vai crescer a absurdos. E aí, com isso também ele queria, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas respeitassem esse bloqueio. Porque, basicamente, se você tentasse furar esse bloqueio, seu barco era derrubado. Só que se você derruba muito barco e tudo mais, as pessoas começam a se revoltar contra você, e aí você tem muito problema de outros países querendo entrar em guerra com você. E Napoleão sabia que não era muito bom entrar em muitas guerras ao mesmo tempo. Então, basicamente, ele foi tal, e também tinha também necessidade da matéria-prima, que é uma outra questão muito importante. E aí, então, ele vai de pouquinho a pouquinho tentando convencer países e tudo mais, através de uma conversa, através de, tipo, pô, se alia aí comigo e tudo mais, vamos ficar bem, eu vou te ajudar, qualquer coisa que você precisar eu te ajudo, aí você não faz mais comércio com ele e tudo mais. A Espanha acaba que é invadida também quanto a isso, tem uma resistência, mas não é o suficiente. E também vai para Portugal, o que acaba ocasionando a fuga da família real vindo pro Brasil. Que inclusive é uma parada que é fofoca histórica, por assim dizer, que a família real, ela tá lá no barquinho dela e tudo mais, e quem ajuda ela a fugir de Portugal, que o Napoleão mandou carta. O Napoleão ele não atacava de graça, ele ia mandar uma carta e tudo mais, e na volta da carta dele dizendo que ele não que não ia participar, né? Portugal não ia participar. O Portugal pediu ajuda para a Inglaterra tirar ele dali, tirar ali pelo menos a questão portuguesa, a família real portuguesa, e levar para a colônia mais perto, que era a da América do Sul, e que era aqui no Brasil, no caso. Então ela levaria, asseguraria, né, a segurança da asseguraria a família real dessa saída e tudo mais, e a partir daí continuaria fazendo comércio América do Sul com a Inglaterra, exportando matéria-prima para lá e tudo mais. Portugal foi muito esperto nisso, e a França ficou fula da vida, mas o problema é que não conseguiram pegar a tempo a família real. E aí basicamente Portugal foi dominado, mas não tinha mais tanta coisa ali, porque a família real já tinha saído, alguns burgueses e alguns nobres vieram junto com ela e acabaram se instalando aqui no Brasil. E basicamente essa disputa, né, acaba levando a outros lugares, né? Não é só a Europa, mas por exemplo, a Rússia, que já estava ali grande e tudo mais, ela queria continuar o seu comércio de grãos com a Inglaterra, e desrespeitou totalmente o comércio o bloqueio continental que Napoleão tinha instaurado, o que deixa Napoleão para morrer, basicamente. Então, em 1812, ele inicia uma marcha básica para conquistar a Rússia por inteira, e ele sabe que para você dominar um lugar, você tem que derrubar a capital. Se lembrem, na época ainda não existia aviões, então tinha que ser tudo a pé, cavalo e tudo mais. Como que a Rússia fez? Bom, mais pra frente a gente vai ver essa técnica se aplicando de novo, inclusive. Mas a Rússia, ela tem uma tática, que são duas táticas. A primeira é, como a extensão territorial da Rússia é muito grande, você consegue, tipo, vai destruindo a terra até você chegar à capital. Claro, é uma tática muito arriscada, porque às vezes a terra fica imprópria para cultivo, não dá tempo suficiente para você voltar a cultivar ali e tudo mais, e as pessoas podem acabar tendo perrengues. Mas só que nesse caso valeria a pena. Por quê? As tropas de Napoleão viriam, vamos supor, daqui. Aí elas continuariam vindo até que, tipo, chegariam na Rússia. Só que a Rússia, eles chegariam, já estariam com fome, essas coisas assim, querendo descansar. E aí eles chegariam nos lugares para conquistar e tudo mais, iam pegar a casa, iam pegar a colheita, iam fazendo isso. No caso, com a tática de terra arrasada, eles destroem tudo, eles acabam com as cidades que iam passando. Por quê? Não tem lugar para o exército dormir, já é um ponto. Não tem comida para eles comerem, então eles vão ter que usar o que eles têm em estoque, já é outro ponto. E até eles chegarem à capital, eles vão estar fracos, porque não vão ter dormido direito, vão estar com fome, porque eles não vão ter conseguido se alimentar bem, por conta de não ter colheita e terem que usar o seu próprio estoque. E vão chegar lá basicamente totalmente desmotivados. E o segundo fator também que contribuiu muito para isso é a questão do frio. A Rússia tem um dos invernos mais rigorosos do mundo. Ainda mais, tipo, na época do ano que acabou Napoleão indo, ele pensava que seria como se fosse um inverno na Europa. Só que não é, eram temperaturas muito absurdas que quase ninguém aguentava. Basicamente o exército, mesmo com todo o treinamento, toda a modernidade ali possível, não conseguiram passar de condições geográficas, sabe?
E isso também, claro, faz com que a gente entre no próximo e último ponto, que é o fim do Império. Por quê? Quando os franceses têm essa perda muito grande de contingente de soldados e tudo mais, acaba que não faz mais sentido a Inglaterra ficar com medo de enfrentar Napoleão, e a Rússia também, que já não tinha muita coisa para fazer, né? Queria voltar a comerciar com quem quisesse, a hora que quisesse, também atacou. Junto também com outros países que já estavam insatisfeitos. Lembra que eu falei lá das questões de destruir barco e tudo mais? Já era uma questão para eles. E também a Prússia, por conta daquela guerra que eles tiveram, por conta do rei ter tentado fugir para lá e tudo mais, da Áustria e tal. Então basicamente foi um conglomerado de pessoas querendo acabar logo com o Napoleão, porque não aguentavam mais que ficasse ele ficasse no poder, porque basicamente ele queria dominar o mundo e queria impor as regras que ele achava melhor. Bom, acaba que o Napoleão ele decide abdicar do próprio trono, né, sem ter muitos problemas, pra também receber uma pensão vitalícia, né, e ele também fica exilado, ele fica na ilha de Elba. E quem assume é o irmão de Luís XVI, o mesmo que morreu lá, é o irmão do que morreu, basicamente. E mesmo ele sendo deposto, né, ele ainda tenta, tipo, voltar a brigar para tentar assumir de novo o poder na França. Ele até consegue voltar, mas os franceses não queriam muito que ele voltasse, porque perceberam que a população sofria muito. Mas enfim, basicamente a Inglaterra dá um final para isso na Batalha de Waterloo. E, bom, basicamente e ele finalmente é exilado para sempre na ilha de Santa Helena e nunca mais sai de lá, e acaba morrendo também por lá. Bom, com isso a gente fecha o capítulo de Revolução Francesa e essa parte já de Era Napoleônica, né, um 2 em 1 basicamente. Espero que vocês tenham gostado. Os exercícios estão na apostila, se vocês puderem fazer para a próxima aula, quando eu for dar essa matéria, já seria de grande ajuda. Então galera, é isso. Valeu, valeu!